Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vini e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo para esse canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algo que eu fiz na minha vida e que pode ser útil para você, ou não, mas eu acredito que se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter pelo menos uma ideia aí para colocar em prática na sua vida à sua maneira, tá? É o seguinte, recentemente eu estava passando por algumas dificuldades mentais, sabe? Não quis falar a palavra problemas, porque não é exatamente problemas mentais, mas algumas dificuldades, aonde eu gostaria de organizar melhor a minha semana. Sabe, quando você tenta fazer um planejamento semanal e aí você coloca as atividades que você quer executar naquela semana e tudo mais? Eu não sei vocês, eu particularmente já tentei fazer algumas coisas que já vi na internet, dicas de outras pessoas. Quando eu aplicava na minha vida, simplesmente nada dava certo. Basicamente, as pessoas falavam assim pra mim: olha, você tem que criar um planejador semanal, colocar os blocos de tempo que você quer realizar em cada um dos dias da semana, e aí você simplesmente se compromete a realizar aqueles blocos de horário que você falou que ia fazer tal atividade. Mas, cara, na prática, não é bem assim que acontece. Quando a gente planeja ali num domingo à noite, por exemplo, toda a nossa semana que está por começar, é lindo e maravilhoso, fica bonitinho no calendário. Mas chega segunda-feira, ou terça, enfim, qualquer dia, cara, tem imprevistos que acontecem naquele dia. Não sei, pode ser qualquer coisa, né? Que você tem que fazer. Sei lá, putz, eu preciso comprar uma coisa no mercado. Aí já vai aí, às vezes, 30, 45 minutos do seu dia, que vai impactar em todos aqueles blocos sequenciais que você criou ali no seu calendário, e você fica totalmente frustrado, fica irritado porque você não contava com essa questão do mercado que surgiu aí no seu dia a dia, né? Então, cara, eu comecei a analisar um pouco melhor sobre isso. Então, eu parei novamente aqui para organizar minha semana. E eu falei, cara, eu não vou cometer o mesmo erro que eu já cometi no passado, que foi isso que eu falei para vocês. E aí eu me frustrei e falei, cara, nada disso funciona. Mas pode ser que funcione para algumas pessoas, só que para o meu caso, esse método não funcionou. Então eu comecei a organizar um outro método, um método próprio. E o que eu quero partilhar nesse vídeo para vocês nem é tanto sobre esse método que eu estruturei, mas sim o pensamento por trás da estruturação desse método. E que é por isso que eu acho que vai ser tão importante para você ficar até o final desse vídeo para pegar a ideia aqui por trás, beleza? Então vamos lá, vem comigo. É o seguinte, eu estava passando por essas dificuldades. E aí eu olhei para essas dificuldades e eu entendi que eu precisava estruturar minha semana melhor. Porque tinha atividades que eu queria muito fazer, só que eu não estava colocando na minha rotina. E pior, eu me sentia frustrado ou me cobrava muito, mas, sabe, sem determinar o grau de prioridade que aquilo era importante para mim, né, que eu tinha que fazer. Então, cara, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei um caderno aqui, uma caneta, olha só. Eu adoro usar isso aqui, gente. Se você gosta também, eu super recomendo, porque você usar uma caneta, um pedaço de papel, não sei, é uma sensação diferente do que você usar aqui, ó, tela, computador. Parece que no papel você é mais livre para esboçar ideias, seus pensamentos são melhor traduzidos no papel do que numa tela, tá? Mas eu gosto de usar os dois mundos, tanto o analógico aqui, ou essas coisas mais robustas, né, como um papel e uma caneta, até pro lado ali da tecnologia. E mesclando esses dois mundos, para mim funciona muito bem. Então o que eu vou mostrar para vocês aqui foi um pouco dessa mescla, tá? Que pode ser que funcione para você também. Então é o seguinte, o que eu fiz? Eu comecei a esboçar ideias do porquê que eu tava assim, tipo, tinha alguma coisa aqui martelando na minha cabeça que eu não sabia exatamente o que é. Eu parei um momento, falei, não, deixa eu entender o que que é. Eu comecei a escrever, sabe? Só escrever, sem fazer letra bonita, sem uma direção, só queria tirar as ideias da cabeça. Então acho que esse é um primeiro passo aí pra você. Tirar as ideias da sua cabeça, acha a sua maneira de fazer. Tem gente que vai achar melhor conversando com alguém, tem gente que vai achar melhor caminhar, tem gente que vai achar melhor tomar banho e pensar e vai trazer boas ideias, enfim, acha a sua maneira. Tem diferentes formas aí. A minha melhor maneira é escrevendo. E também caminhando, e também tomando banho, enfim, tem diferentes formas aí, tá? Mas a que eu mais gosto é o papel e a caneta. E aí o que eu fiz? Eu comecei a esboçar tudo isso que eu estava sentindo. E eu entendi que eu tinha 5 atividades, acho que 6, depois eu coloquei mais uma. Foram 6 atividades que eu queria colocar na minha rotina que eu não estava conseguindo colocar. Quais são elas? Olha só.
eu coloquei aqui, ó, identificando as dores. Primeiro passo. Eu coloquei que eu gostaria de acordar mais cedo, eu gostaria de ter um plano alimentar melhor, exercícios físicos colocados na rotina, leituras diárias dos livros que eu gosto de ler, estudar inglês, gravar vídeos, e aqui já vai meio que englobar um só, tá? Que é gravar vídeos, editar e programar eles para ser postados. E por último, momentos de escrita e solitude que eu acho muito importante para mim, ter esses momentos só eu comigo mesmo para refletir sobre as ideias. Então, inclusive, como eu falei para vocês, eu só fui capaz de escrever isso aqui que eu escrevi, várias ideias, e depois colocar em prática aqui no que eu vou mostrar para vocês, porque eu tive esse momento de solitude, reflexão, que para mim é muito importante, tá? Que eu também acho que é importante para todo mundo. Hoje é uma coisa que está fazendo falta aí, mas cada um vai achar a sua maneira, beleza? Beleza, depois que eu identifiquei as dores, eu falei, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso estruturar um plano de como solucionar essas dores. Mas eu não me sentia confortável ainda de já começar a escrever o como, ou seja, como eu vou fazer para resolver isso. Eu precisava, na verdade, de um objetivo. Então, antes de estruturar o como, eu escrevi isso daqui, ó. Aonde eu quero chegar com cada um daqueles itens, né, da lista que eu mostrei para vocês. Então eu falei que eu gostaria de acordar mais cedo. Então eu fui específico. Eu falei, eu quero acordar às 5 horas da manhã. Eu sei que tem gente que vai falar que eu sou maluco, mas eu gosto de acordar cedo, tá? E bom, aqui vai destrinchando todas aquelas outras atividades lá que eu falei para vocês. Então, posso dar mais um exemplo aqui, ó, da leitura, de 30 a 45 minutos de leitura por dia. Eu quero enfim, gravar os conteúdos. Eu fui só especificando, né, para tornar mais palpável a minha meta. Então, primeiro passo, gente, ó, eu identifiquei as minhas dores e eu falei aonde que eu quero chegar. Ótimo. Agora a gente tem que fazer o quê? O meio, o caminho para chegar até lá. E aí você é livre para, cara, fazer como você quiser, tá? Tudo, na verdade, que eu falei até aqui, você é livre para fazer como quiser. Você tem que identificar as suas dores atuais, você tem que falar onde você quer chegar e como você vai fazer isso. Sabe? O que mais, assim, não vou dizer que eu não gosto, mas o que me incomoda um pouco hoje, quando eu vejo na internet, são pessoas falando, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo e tudo mais, segue meu método. Não, cara, calma, não é assim. O que eu tô passando para vocês aqui é um método que funcionou para mim, Vini. Pode ser que não vá aplicar em nada para sua vida. Pode ser que sim, não sei, depende de você, da sua realidade, do que você quer aplicar, do que você não quer aplicar, entende? A gente é livre, criativos, para poder fazer o que a gente bem entender que é certo e errado. Enfim, vai da sua consciência aí. E beleza, depois que eu defini onde eu queria chegar, eu falei como eu vou chegar lá. E aí eu comecei a definir. Por exemplo, pô, se eu quero acordar às 5 horas da manhã, qual que é o caminho óbvio? Porra, eu preciso dormir mais cedo, porque se eu dormir tarde, eu não vou conseguir acordar cedo. Então eu falei, olha, 9h30 eu quero dormir. Então, calma, se você quer dormir 9h30, 9h30, 10 horas, né, mais ou menos, eu não vou deitar na cama 9h30, tipo, desligar tudo aqui e ir lá pra cama. Não, porque eu passei aqui uma tarde inteira, à noite, no computador, com telas e luzes nos meus olhos, meu cérebro vai achar que eu tô de dia ainda, mas já tá de noite, e eu vou ficar incomodado querendo me forçar a dormir, sendo que até meu cérebro entender que é hora de dormir vai demorar pelo menos aí mais 1 hora. Então o que eu tenho que fazer? Cara, 1 hora antes das 9h30, eu já tenho que sair, desligar tudo, ligar as luzes quentes, né, que é muito bom também, essas luzes aqui tipo do abajur, porque seu cérebro vai entendendo, agora é o momento de, pô, desligar, né, vamos relaxar, tira os estímulos, cara, tipo, celular, gente, desliga, joga longe, abaixa as luzes, né, apaga o máximo que você puder, não coma refeições pesadas durante a noite, enfim, esse conglomerado de coisas que eu tô falando pra você é o como, é como a gente faz pra chegar lá, entende? Então ele tem que ser bem específico também. Então todas essas coisas que eu te falei, eu fui listando para que eu pudesse executar e conseguir concluir com esse meu plano. Mais abaixo aqui eu fui colocando as outras coisas também, né? Então, por exemplo, a parte do plano alimentar. Cara, eu preciso primeiro planejar o que eu vou comer na semana. Depois, quais são os ingredientes que eu preciso ter. Depois, quando é que eu vou parar para preparar esses alimentos. E, pô, tem que ter um balanceamento ali para ser uma comida saudável. Então, tudo isso tem que ser pensado. Isso é o como.
E aí eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, mas eu comecei a estruturar o como de cada um daqueles itens. E tudo isso ficou aqui, ó, no papel, somente, tá? Eu não cheguei a entrar em nada, até aquele momento eu não fiz nada aqui ainda no meu computador. E eu sou uma pessoa que, Vini, pode ser que você não goste de usar a internet, computador, ou não tenha esse hábito de usar todos os dias. Então por isso tem que encontrar a sua forma. Tem gente que vai gostar de se organizar com isso aqui, ó, com agenda, com calendário de papel e tudo bem. É importante que funcione para você. Mas eu gosto de usar aqui, computador. Então, por exemplo, uma ferramenta que vocês já sabem que eu gosto de usar muito é o Notion. E o Notion, ele tem tanto aqui, né, para você fazer esses blocos de anotações, fazer, enfim, tudo que você quiser. E aqui eu tenho a visão do calendário, que eu gosto muito. Todos os dias, essas duas telas aqui, gente, eu acesso literalmente todos os dias, tá? E aí, o que eu fiz? Basicamente, eu fiz isso aqui, ó, eu fui transferir do papel para dentro do meu computador. No caso, no Notion, que é a ferramenta que eu, Vinícius, particularmente, mais me adapto, mais gosto e funciona para mim. Entende? Por isso que eu nunca vou falar para vocês, vocês têm que fazer tudo no Notion e tal. Não, gente. Não pode ser que não se aplique a você também. Entende? É por isso que eu queria que você entendesse que o propósito desse vídeo aqui nem é tanto sobre o Notion, sobre como eu estruturei um negócio no Notion ali para organizar meus hábitos. Não é sobre isso. Pode ser que eu grave algum dia falando sobre isso, mas o propósito aqui é para você chegar nos seus próprios métodos, nos seus próprios caminhos por conta própria, sabe? Você, claro, pode sim pegar inspiração e eu acho que deve até pegar inspiração de outras pessoas. Então, por exemplo, esse vídeo aqui deve estar te ajudando de alguma forma a trazer ideias sobre como você pode aplicar na sua vida algo parecido, com as suas dores, na sua realidade. Mas não significa que você tenha que fazer exatamente o que o Vini fez para ter algum sucesso aí em controle de hábitos. Não. Você tem que achar o seu jeito, tá? Então essa era a ideia que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo em relação a como encontrar os meios ou os caminhos que funcionam melhor para você. E quem que vai dar essa resposta não sou eu, não são seus amigos, não são seus pais, não é ninguém, é você mesmo, a não ser você mesmo. É isso que eu queria falar. Beleza? E bom, só uma palhinha aqui para vocês verem como ficou, tá? Lembra daquela lista que eu mostrei aqui no caderno? Bom, eu criei essa aba aqui, essa página no Notion, né? E aí eu coloquei aqui esses hábitos, né, que eu gostaria de controlar. E mais abaixo eu fiz uma tabelinha. Uma tabela onde eu consigo ver cada um desses hábitos. Então, por exemplo, estudar inglês. E aqui abaixo eu vou adicionando as sessões de estudos que eu estou fazendo. E isso é muito legal porque ela já está de forma sincronizada aqui, ó, com o meu calendário. Então, por exemplo, essa sessão de inglês aqui, que eu devia estar estudando agora, mas aí eu tive a ideia desse vídeo e falei, não vou poder deixar para depois, eu vou, né? Só depois arrastar aqui, é bem simples também, eu gosto muito do Notion por causa disso, ó. Você só pega aqui, ó, pum, arrasta e ele já alterou aqui, você pode expandir, né, o calendário, enfim. E aí aqui, ó, já fica tudo sincronizado. Então, por exemplo, ali na tabela, ele já alterou o horário, ó, 6h45, que é o horário que eu acabei de colocar aqui no calendário. Então, para mim, essa ferramenta funciona muito. E é a forma que eu encontrei. Mas você tem que achar a sua forma aí também. Perfeito? E bom, falando de Notion, gente, se vocês tiverem interesse e estiverem precisando, eu tenho um dashboard financeiro completo no Notion que eu estou disponibilizando aqui no meu site, na descrição abaixo. Caso você tenha interesse e sinta a necessidade de organizar suas finanças melhor, pode ser que esse template funcione para você. Então todas as informações estão aqui abaixo, você vai conseguir ter acesso aí como que ele é por dentro, beleza? E é isso, gente. Eu sou o Vini, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!